Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, apesar do tremor das pernas, é um motivo de muita alegria, muita satisfação estar aqui nesse momento para adorar o Senhor convosco, nessa data festiva tão especial. Agradeço ao meu Deus, agradeço ao nosso pastor, Oséias Viane e toda a diretoria pela confiança. Que Deus vos abençoe e recompense. E agradeço a vocês, por estarem aqui, por estarem nos concedendo um pouquinho da vossa atenção. Deus vos abençoe, continue nos abençoando nessa noite toda especial. Podeis tomar assento, muito obrigado. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu vou rapidamente só vos estender um pouquinho mais um testemunho de que minha alegria nessa noite é mais do que especial. É sempre uma alegria para todo mundo que pode ter a oportunidade de ministrar na casa do Senhor, ministrar a igreja do Senhor, mas essa noite para mim é toda especial, porque é nessa festa, é nessa data, é nesse momento, nessa conferência, podemos assim dizer, da música clássica da nossa igreja. Eu hoje estou participando do louvor contemporâneo, da música contemporânea, como os irmãos sabem, mas meu irmão pastor Oséias Bispo, onde nós aprendemos a cantar foi no coral clássico. Esse é um lugar que a gente aprende muito. Eu tinha 16 anos quando entrei, meu irmão tinha 14 anos. Então, assim, eu sou sempre muito, muito grato à música clássica da igreja, ao coral clássico, porque a gente aprende a cantar de verdade quando faz parte desse coro. E aqui eu vou falar com carinho, espero que eles não fiquem bravos comigo, mas alguns dos meus professores que me ensinaram lá na adolescência ainda estão aqui, o maestro Eliseu Moreira, cadê o irmão Naor, professor Naor, que dizia que tinha que conjuminar todas as vozes, senão não ficava bonito, e eles estão ainda aí, Fiquei mais feliz e honrado ainda de ver a minha caçula de 18 anos cantando aqui ao lado da irmã Mayra, uma coluna e baluarte no contralto da música clássica da igreja. Isso me encheu de muita alegria e fez esse momento ficar ainda muito mais alegre para mim. E eu agradeço muito a Deus por essa noite que vai ficar na história da minha vida. Vamos à Bíblia? Jonas, capítulo de número 1, versos de 1 a 3. Talvez enquanto eu bebi a minha água aqui, pode ter passado pela cabeça de alguém, mas nós estamos numa conferência de música, de louvor. O que Jonas tem de louvor, tem a ver com música? Não se sinta pesaroso se você pensou isso, porque eu pensei a mesma coisa. E pior, eu tive a audácia de falar para o Espírito Santo, mas não tem nada a ver. Jonas, só tem um versículo em Jonas, no capítulo 2, que fala sobre louvor. E mais ainda, o tema desse conclave é uma fortaleza ao nosso Deus. Jonas não fala de fortaleza, fala de água, muita água, de peixe, de navio. Mas, por favor, me conceda um pouco mais da vossa atenção e vamos ver o que Deus tem para tratar conosco nesta palavra. O nosso Deus é refúgio e fortaleza. E quando a gente pensa em refúgio e fortaleza, a gente pensa em castelos, Tanto que o Martinho Lutero coloca na letra da sua música, pelo menos a versão mais tradicional que a gente conhece, coloca Castelo Forte. Nessa versão moderna de hoje, ouvimos fortaleza. Mas quando você olha para Jonas, você não vê fortaleza. Você vê um navio que tem na pique, você vê um grande peixe. Mas vamos ver o que Deus fala conosco aqui? Jonas capítulo 1, versos 1 a 3, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas, com certeza, é um dos personagens mais
conhecidos da Bíblia. Se a gente conversar com a professora Andréia, a irmã Kelma, as que ministram os cultos infantis, né, para as nossas crianças, pelo menos uma vez durante toda essa fase ali, nossas crianças vão ouvir pelo menos uma vez a história de Jonas, se não ouvir mais vezes. Se você pegar uma biblinha de crianças, essas ilustradas, né, para criança pequena, você vai ver que uma das histórias vai estar ali, é de Jonas, vai ter uma figura, uma foto ali de um peixão com a boca grande, ou uma baleia, enfim, e um homenzinho quase sendo abocanhado. É uma história icônica, e se você pesquisar na internet, no Google, você vai ver que é uma história que circula não só no meio evangélico, mas circula também no meio secular. É interessante que Jonas, na fase lá do departamento infantil, é uma história que é usada principalmente para simbolizar o que acontece com aqueles que desobedecem a Deus. Ela ilustra muito bem as consequências para quem resolve seguir seus próprios caminhos, ignorando os planos de Deus. Aí a gente cresce, fica adulto, muitas vezes a gente começa a olhar para a história de Jonas, mas começa a discutir, era um peixe ou era uma baleia? Talvez alguns já participaram de uma discussão assim, eu já entrei numa discussão assim uma vez, claro, não tinha nada mais importante para fazer, né? Abrimos até uma Bíblia de aplicativo em grego, para ver se era a mesma palavra que Jesus fala em Mateus 12, quando cita Jonas, se era mesmo que está aqui em Jonas, capítulo 1. A ciência acredita que fosse mais, não a baleia em si, a baleia tradicional, a baleia azul, como a baleia franca, mas seria um cachalote, que é um primo da baleia, é da mesma família, aquela baleia grandona, que tem uma cabeça comprida assim, quadrada, do desenho, do filme do Moby Dick, não sei quem já viu essa história. Acredita que seria o cachalote, porque a garganta do cachalote é maior, ela tem um diâmetro de aproximadamente 50 centímetros, e assim, a baleia, por ter uma garganta mais estreita, ela teria que devorar Jonas, para Jonas descer, tá? É uma das explicações. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitas explicações, reforçando porque o cachalote, porque não a baleia. Você vai ver também que tem gente que já fala que é uma serpente marinha, que era um monstro. Não vem ao caso para nós nessa noite, nem em momento algum. Porque para a gente que crê em Deus, que acredita que Ele usou uma mula para falar com alguém, para a gente que acredita que Deus sustentou quase 4 milhões de pessoas no deserto só com codornizes, para a gente que acredita que Deus fez um serviço de delivery, usando o corvo para levar bife para um profeta, para a gente que acredita que um menino, um jovenzinho de 19, 20 anos, só com uma faca, pegou um leão pela barba. Gente, isso é absurdo. Mas, para a gente que acredita nisso, acreditar que foi uma baleia, um cachalote, uma serpente, para nós não é problema. Porque esse detalhe não vem ao caso. O que vem ao caso é o princípio que Deus quer nos passar através dessa história, que é onde eu quero me ater convosco nessa noite. O apóstolo Paulo vai falar aos Romanos, no capítulo 15, verso de número 4, que tudo o que foi escrito, referindo-se ao Velho Testamento, foi escrito para o nosso aprendizado. Aí no versículo 5 ele fala para que pelas Escrituras nós sejamos confortados. Então o grande propósito de nós olharmos para essa história é ver como ela pode ser aplicada na nossa vida hoje. Jonas foi um profeta que viveu lá no período de Jeroboão II, rei do Reino do Norte, ali em poucos anos depois de Eliseu. Jonas profetizou nessa época, mas se você olhar no livro de Reis, só tem um versículo que fala sobre Jonas, que é um livro histórico, né? Só tem um versículo, 2 Reis, capítulo 14, verso 25, fala que ele fez uma profecia só, que Deus ia devolver algumas cidades que foram tomadas pelo inimigo. Só isso. O que se conhece de Jonas está totalmente, praticamente no livro de Jonas. E Jonas, nós sabemos que Deus entrega uma missão para Jonas. Vai, profetiza a Nínive, clama contra ela, sua malícia subiu contra mim. Nínive estava ali, enquanto Jonas estava na Galileia, numa cidade, a cidade dele chamava-se Gat-Hefer, 4 quilômetros ao norte de Nazaré, para a gente se situar um pouco geograficamente. A Nínive, capital da Síria, estava no nordeste, ali na região da Mesopotâmia, né? Onde é o Iraque, mais ou menos, 800 quilômetros.
Jonas recebe a ordem, não concorda com a ordem divina, simplesmente desce até a Judéia, ali na beira do mar Mediterrâneo, onde está Tel Aviv hoje, é essa cidade chamada Jope. E aí ele pega um barco e vai para Tarsis, que alguns estudiosos acreditam que fosse um porto na Espanha. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que era mais ou menos 4.000 quilômetros para leste da onde Jonas estava. E Jonas faz isso. Por quê? Porque ele não queria que Deus salvasse a Síria. Mas por quê? Porque o Império Assírio, embora ainda não ameaçasse o reino do norte, mas não sei se Jonas já sabia disso pelo Espírito, era um império muito cruel. O Império Assírio durou aí cerca de 700 anos, desde 1300 a.C. até mais ou menos 622 a.C., cerca de 700 anos. E eles eram cruéis e impiedosos, um dos exércitos mais impiedosos que existiu. Usavam métodos de tortura terríveis, tipo esfolamento, tipo empalamento e outros. Já ouvi até numa pregação, não consegui achar essa resposta, se realmente verificar a veracidade disso, mas que eles arrancavam o couro dos inimigos, costuravam e faziam tendas. Então Jonas já sabia dessa crueldade e ele achava, aqui a gente já começa a ter aplicação para a nossa vida, ele achava que o amor de Deus, que a graça de Deus era uma questão de mérito, que os assírios não mereciam. Não mereciam misericórdia, não mereciam benevolência. E às vezes, querido, eu falo por mim, às vezes nós estamos tendo o mesmo comportamento de Jonas. Quando a gente pensa, de repente, em algumas pessoas com as quais a gente não concorda o seu comportamento, tipo, essa semana eu conversava com um colega que é pastor batista, e a gente falava sobre política, e ele se refere a algumas figuras, e confessa para mim que às vezes, na carne, ele gostaria que a solução fosse aquela solução terrena, que talvez você já tivesse pensado. Aí eu falei para ele, meu irmão, não se sinta só nessa, porque eu também já pensei a mesma coisa. Certas pessoas não deveriam mais estar sobre a face da terra. E por causa disso, depois, quando o Espírito Santo, quando você fica sozinho, o Espírito Santo fala, ei, você viu o que você falou? Aí tem que cobrir a cara de vergonha e chegar diante de Deus e lembrar que, conforme Paulo fala a Tito, que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E aí tem que lembrar de Paulo em Romanos, capítulo de número 1, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas muitas vezes nós estamos como Jonas, achando que não merece viver algumas pessoas, e Jonas achava que os assírios não mereciam viver. Por isso, ele resolve ir para outro lugar. Para quê? Diz aqui no final do verso 3, para fugir da presença de Deus. Ou ele não se lembrava, ou ele não sabia ainda o que está no Salmo de número 139, que se no abismo fizer a cama, ele ali está. Se descer ao inferno, ele ali está. Se subir ao mais altos céus, ele ali está. Aí o salmista só tem que reconhecer, aonde eu vou me esconder da tua face? Não tem como fugir do olhar, da presença, dos planos de Deus. Então, se você essa noite já começa a fazer a tua reflexão, você tem visto que Deus quer dirigir a tua vida para um lado, você quer ir para outro, reflita, pare, pensa e vê se vale a pena entrar nessa briga com o Todo-Poderoso, porque já disse que que os seus pensamentos não podem ser frustrados. E um dos maiores reis da terra teve que um dia declarar, Nabucodonosor, que quem pode segurar o teu braço, falando de Deus, quem pode segurar o teu braço e dizer o que tu pensa que estás fazendo? Mas às vezes acontece, nós não queremos aceitar os planos de Deus e nos movimentamos, fazemos o nosso movimento na direção contrária, ou por desobediência, rebeldia, mas às vezes é só medo. Você não se sente capaz, você acha, não, para mim não dá para fazer isso. Às vezes é simplesmente desconforto,
Se eu for viver isso, eu vou ficar numa posição muito desconfortável. Ou às vezes, é soberba, que é o pior de todos os pecados, vaidade, achar que sabe mais do que Deus para sobre a tua vida. Ou incredulidade. Certa vez uma jovem, muitos anos atrás, eu liderava uma jovem que falou assim para mim: eu estou cansado de ser coadjuvante da minha vida. Eu quero ser a atriz principal. Eu acho que o ator principal na nossa vida, já que nós somos criados para refletir a imagem de Cristo, né? A gente tem que ser trabalhado até que Cristo seja formado em nós. Então o ator principal, querido, na minha, na sua vida, nunca vamos ser nós. Quem tem a vida dirigida por Ele vai ser sempre ator coadjuvante. Vai vivenciar muitas cenas que vão estar estampadas na telona com Ele, mas Ele é o ator principal na minha, na tua vida. Aí a gente quer fugir da rota divina. E o que acontece? Prejuízo. Prejuízo. Você vai ler no texto, se você continuar lendo no capítulo 1, que por causa de Jonas, começaram a jogar mercadorias, prejuízo material. Eles foram aliviando o navio. Deus levanta uma tempestade, vai aliviando o navio, vai aliviando o navio. A gente já vai falar sobre a tempestade, já, tá? Vocês já sabem da tempestade. Ou então, prejuízo emocional. Entra todo mundo em pânico, todo mundo em desespero. E prejuízo até espiritual, porque eles começam desesperados a clamar ao seu Deus e não vê melhora, não vê nada. O mar continua cada vez mais bravo. Quer dizer, esse Deus não serve de nada. Tá certo, eles criam um Deus pagão, mas muitas vezes na nossa vida, quando nós resolvemos fazer isso, nós podemos prejudicar a fé dos nossos liderados, nós podemos prejudicar a fé da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, porque a gente toma uma decisão que não é a vontade de Deus. Começam a vir as consequências, e eles começam a orar, e os seus amigos oram, e a igreja ora, e não tem mudança. E isso vai dificultando a fé das pessoas. Deus, mas por quê? Mas Deus opera. O lindo disso tudo é que Deus não desiste de nós, apesar disso. Seja qual for o motivo pelo qual você quer fugir dele, Ele não desiste de tentar trazer você de volta. E isso é que o lindo dessa história toda, é o maior de todos os aprendizados. Deus opera para nos trazer de volta, para fazer a gente mudar de direção. O apóstolo Luiz Hermínio, tem uma fala onde ele diz que Deus, quando a gente sai do plano A dele, Ele traça um plano B para nos trazer de volta ao plano A. Veja bem, Deus não destrói o plano, Ele simplesmente traça um plano B. Aí você pode até querer ter um pensamento, uma discussão diferente a respeito dessa frase. Aí eu te convido a procurar o pastor José Roberto Chagas, né? Os pastores aqui, pastor Barbosa, Zé Bispo. Talvez eles vão te dar uma interpretação diferente, mas eu tenho uma vontade de concordar com o apóstolo Luiz Hermínio, que Deus não rasga o plano dele, Ele simplesmente cria um outro plano para fazer você voltar para o plano original, que é o que Ele fez com Jonas, é o que Ele fez com Sansão, por exemplo. Deixou Sansão seguir a vida. E esse plano B, muitas vezes, ele nem precisa escrever. Ele vê para onde está vindo, para onde está indo, Ele simplesmente permite que aconteça, como Ele permitiu que acontecesse com Sansão. Permitiu ele ser pego, ser ridicularizado, mas no final ele volta para o plano A e mata mais filisteus na morte do que ele matou na vida. E é o que Deus faz com Jonas aqui também. Vem o plano de Deus para redirecionar Jonas. E para corrigir essa rota aqui que Deus faz comigo e com você também. Presta atenção, senão. Ele permite vento, quando Ele não manda, né? No caso de Jonas, a Bíblia fala que Ele mandou. Muitas vezes Ele nem manda. Ele só permite que venha o vento e a tempestade da aflição na minha e na tua vida. Aí vai aparecer muitas vezes dívida, vai aparecer doença, vai aparecer perda de emprego, vai aparecer N coisas. Simplesmente Ele permite que essas coisas cheguem até nós. Vento, tempestade, para quê? Para a gente voltar para a rota que Ele traçou.
Deus manda alguém despertar-nos muitas vezes. Porque Jonas, enquanto isso tudo acontecia, vento e tempestade, nem assim. Jonas estava onde? Diz a Bíblia que ele estava dormindo, tranquilo, lá no, como um bom corumbaense, lá no sótão do navio. Como se fosse um corumbaense depois do almoço, dormindo tranquilo. Eu sou corumbaense, tá? Não se ofenda. Estava lá tranquilo, chega o mestre do navio. Ei, nós estamos morrendo, cara. Clama aí ao seu Deus, faz alguma coisa que nós estamos afundando. Deus pode simplesmente, para fazer você voltar, para eu voltar para a rota original, Ele pode mandar alguém vir e nos dar um chacoalhão. Já recebeu o chacoalhão de Deus? Às vezes Deus já me chacoalhou usando alguém. Às vezes eu estava sentado aqui nesse banco. Uma vez eu estava sentado nesse banco, o pastor José Roberto Chagas pregando e Deus me batendo ali. Mas batendo, surrando, com força. Não sei se vocês apanharam de Deus assim. Dói, mas é muito bom. E outra coisa que Deus pode fazer para fazer a gente voltar para a rota, Deus pode nos expor. Como o Jonas nem assim assume a sua culpa, de estar todo mundo morrendo por causa dele, aí eles apelaram para a sorte. Fazem um sorteio, quem cair a sorte, esse é o culpado. Caiu em quem? Em Jonas. Sorte ou controle divino? Aí nessa ele jogou a toalha. Deus manda a tempestade. O cara não toma posição. Deus manda alguém chacoalhar lá o cara. Nós estamos morrendo, cara, faz alguma coisa. Você não vai fazer nada. O cara não toma posição. Aí na terceira ele não aguenta. Faz um sorteio, não sei quanto, devia ter mais de centenas de pessoas naquele navio. Cai em quem? Jonas. Aí ele fala, não, agora eu já sei que é para eu fazer alguma coisa. Deus expõe. Não é do feitio, não é o que ele quer, tenho certeza. Mas se necessário for, Deus nos expõe. Pelo seu grande amor e sua grande misericórdia, para fazer a gente voltar para os planos dele. E aí, quando isso acontece, Jonas começa a endireitar a sua rota. Jonas se humilha. Jonas fala, sou eu o culpado. Eu fugi da face do meu Deus. Me joga no mar. E os homens não queriam, com medo. Me joga, até que jogaram. Quando Jonas é jogado no mar, vocês conhecem a história. A tempestade passa, o vento passa. Ou seja, muitas vezes nós tomamos a direção errada, entramos na canoa furada, no barco errado, como se fala por aí. E para ter a solução e acabar essa tempestade, só tem uma solução. Muitas vezes a gente tem que literalmente pular fora do barco. Às vezes é um emprego, às vezes é um relacionamento amoroso, às vezes é uma mudança de cidade, uma mudança de congregação. Às vezes é necessário pular fora do barco para essa tempestade passar. Jonas pula. Quando Jonas pula, começa então o reencaminhamento, a volta para o plano A de Deus. Tá, tudo bem. Jonas cai na água, mas ele tinha que ir para Nínive. Ele não sabe nem onde ele está no mar Mediterrâneo, em algum lugar do mar Mediterrâneo. Agora vocês sabem que um homem pular no meio do mar, ainda mais naquela época, sem equipamentos, sabe-se lá se Jonas sabia nadar e qual o preparo físico dele para atravessar o mar Mediterrâneo, que não é pequeno, nem em largura nem em comprimento. E agora, pulei, vou morrer. Aí aparece quem em cena? O grande peixe. Essa mensagem Deus trouxe ao meu coração. Eu li essa história mais de sei lá quantas vezes eu estava lendo já. Foi quando meus olhos saltaram sobre o peixe. Eu parei e falei, mas peraí, e se não tivesse o peixe? Cachalote, baleia, seja lá o que for. E se não tivesse? O que tinha acontecido com Jonas? Ia morrer afogado, né, sem conseguir respirar. Podia morrer de frio, pela água gelada. Podia morrer comido por outros bichos. De repente um tubarão. De repente algum animal que solta veneno. Ou seja, quem foi esse grande peixe para Jonas? Esse grande peixe foi fonte de sobrevivência, forneceu oxigênio, foi fonte de aquecimento contra as águas geladas, foi proteção. E aqui nós já temos o primeiro link com o tema.
Esse grande peixe aqui foi o castelo forte, o refúgio bem presente de Deus na vida de Jonas, naquele momento. Deus sempre manda o peixe. Tá? Deus sempre manda o peixe. De repente, você saiu do seu trabalho, tomou a decisão de pular fora, tá, mas e agora? Tem que sobreviver. Aparece um bico aqui, aparece um bico ali. Deus toca no irmão e fala, eu tenho que fazer um puxadinho lá em casa, tem um terreno para carpir. Deus vai te dar um grande peixe. Ou de repente até te dar um novo lugar com carteira assinada. Estou citando esse exemplo, tá? Que eu não posso citar todos os exemplos, nós não temos tempo para isso. Mas vai vir um grande peixe. Não é o lugar onde Deus quer te colocar, mas Ele manda esse peixe para você não morrer de fome, não morrer de frio, não ficar desprotegido. Só que tem desvantagem também de estar dentro do peixe, né? Tem desconforto, porque eu vi uma biblinha ilustrada uma vez que tinha lá dentro da baleia Jonas sentado com a luzinha acesa. Não tem isso, tá? É um peixe, por mais que seja um cachalote, por exemplo, tem 16 metros de comprimento, 80 toneladas de peso, o adulto, mas o estômago dele é estreito. É estreito. Aliás, para quem tiver curiosidade, isso aconteceu na história da humanidade, tá? Você vai achar poucas reportagens no Google, mas tem. Procura lá sobre o marinheiro inglês na década do século XIX, 1800 alguma coisa, que caçador de baleia que caiu no mar. E aí quando caçaram um cachalote, quando abriram a boca, ele estava lá dentro do estômago. Ficou cego, ficou um bom tempo em coma, mas sobreviveu. Foi queimado pelo ácido do estômago do peixe. Tem desconforto dentro do grande peixe, tá? Tem escuridão, é insalubre por causa de toda aquela gosma do estômago. Tem desorientação, porque um peixe como o cachalote, por exemplo, ele desce, fica até 50 minutos debaixo d'água, sem buscar ar de novo, depois ele sobe, ele é mamífero. Ele respira igual nós, por pulmões. Aí ele sobe, depois ele desce. Pensa a desorientação que dá dentro do grande peixe. Às vezes você está num grande peixe hoje, você está desorientado. Meu Deus, onde é que vai dar isso aqui? Onde é que termina essa história? Tá certo, Deus, eu estou sobrevivendo. Eu caí fora daquele barco. O Senhor mandou o peixe, mas onde é que vai parar isso? Porque o teu lugar não é o peixe. O teu lugar é a grande cidade. É lá que Deus quer te levar. Mas ficar dentro do grande peixe tem algumas bênçãos também. Dentro do grande peixe, Jonas reflete. Está lá no capítulo 2, versos de número 3 a 6. As reflexões de Jonas. Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o tempo da tua santidade, se enchendo de esperança. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrores da terra correram sobre mim, mas tu livraste a minha vida. Jonas reflete sobre o que ele estava fazendo da vida. Jonas ora, versículo 2, e disse: Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Dentro do grande peixe, Jonas ora. E aqui, meus queridos irmãos, é corista ou coralista? Não lembro mais. Os dois? Obrigado, mestre. Obrigado. Meus irmãos coralistas. Aqui é que está a única parte de fala do louvor. Versículo 9, capítulo 2. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz. Na NVI está: eu cantarei com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Ou seja, esse aqui é o louvor que Deus espera receber de nós. O mais difícil de todos, o mais consciente, o mais puro. Porque é maravilhoso estar aqui. Eu canto aqui um domingo sim, um domingo não. Já cantei em outras igrejas, já cantei em teatro. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu sempre ouvi falar de história de alguns salvos lá atrás, que o irmão estava na beira do leito para morrer. Chegavam os irmãos para visitar, ele falava: canta o hino da harpa, número tal. E quando os irmãos começavam a cantar, essa pessoa mesmo sem voz começava a dizer: guia-me sempre, meu Senhor. O Salmo 149, verso de número 5 diz: exulte os santos na glória. Como essa glória que nós tivemos aqui.
Eu vibrei muito, celebrei muito hoje. Mas cantem de alegria no leito. Esse versículo me intriga, sabe por quê? Se você perguntar para qualquer fisiologista, para qualquer médico, a posição correta para se cantar é de pé. Por isso que os coralistas, mesmo tendo esse canto, eles não cantam sentados. A gente canta os hinos da harpa sentado porque é uma cultura, uma tradição, mas o correto, pode perguntar para qualquer fisiologista, qualquer músico aqui, ali, é cantar de pé. A gente precisa do diafragma liberado e dos pulmões livre para encher de ar. Você já cantou deitado na sua cama? É difícil, eu já cantei também, mas é mais difícil. Aqui, de pé, é mais fácil, mas é porque tem situações, eu entendo que esse verso quer dizer, na glória você exulta, pula, grita, canta, como eu gosto de pular aqui. Mas se você estiver num leito de enfermidade, ou mesmo num leito não de enfermidade, você estiver lá na sua cama do leito deitado, pensando de noite, meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Eu não tenho mais força, não tenho o que fazer. Cante. E não é só cantar, o que me dói é que não é só cantar. Cante, dê alegria no leito. Como eu quero chegar nesse nível, Jesus? Não quero estar num leito, mas se eu chegar num leito, que Deus me dê graça para chegar. Porque às vezes eu tenho medo de cantar até alguns hinos, tipo, aquele assim, te louvarei, não importa a circunstância. Eu falo, meu Deus, a hora que eu canto, tenho que cantar, mas eu canto e falo, Senhor, será? Só o Senhor sabe. Ou então o outro que eu cantava muito lá na DM, se a sombra da morte andar, não temerei mal algum, meu coração crerá. Será, Senhor? Queridos, Deus recebeu todo esse louvor e recebe. Mas a meta dele é que receber o nosso louvor quando nós estivermos dentro do grande peixe, tá? De repente você hoje está dentro do grande peixe. Não é o teu lugar, você sabe que não é aí que Deus quer te colocar, mas Ele deixou você entrar nesse grande peixe, ou te colocou no grande peixe, para poder te fazer voltar. E encerrando essa mensagem, eu quero convidar a equipe de louvor aqui, para parecer que está acabando. Antes de louvar na grande cidade, você vai ter que louvar no grande peixe. Tá, Jonas sai do peixe, como? E vai para a grande cidade mesmo, mas como sai? O último versículo do capítulo de número 2, fala que Deus fala pro peixe, falou, pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Veja bem, não foi Jonas que decidiu quando sair do grande peixe, até porque não seria racional da parte dele, não sabia onde ele estava no mar Mediterrâneo. Vai sair da boca do peixe para morrer afogado, para morrer de frio? Não, ele resolveu orar e louvar, e Deus tirou ele, só que tirou ele de uma forma que não deve ter sido agradável. Fala que o peixe vomitou, então ele deve ter voado da boca do peixe, todo cheio de gosma. Nem pensa nisso que você vai jantar daqui a pouco. Mas Deus tirou. Quem tira a gente do peixe para levar para a grande cidade é Deus. Ah tá, mas então Deus tirou ele do peixe e já jogou ele já na beira ali de Nínive. Veja bem, Nínive está lá na Mesopotâmia, onde Iraque. Se você lembrar do mapa, não tem nada de mar ali, a não ser o mar Cáspio, que é um lago grande. Não tem nada de mar ali. Ele estava no mar Mediterrâneo, em linha reta de Nínive, o mar Mediterrâneo. Eu vi que dá cerca aí de 800, 1.000 quilômetros, não é metros. Mas a Bíblia fala que o peixe cuspiu Jonas na terra. Será que ele fez igual um lança-míssil, dali da beira do Mediterrâneo, jogou Jonas lá dentro de Nínive? Um míssil de alcance de 1.000 quilômetros? Não acredito. Embora Deus tenha poder para fazer isso. Jonas ainda teve que caminhar. Ou sei lá, arranjar algum transporte para chegar lá. Ou seja, você vai sair, Deus vai te tirar. Não quer dizer que amanhã está tudo certo. Acabou, não tem... Não. Você vai para a grande cidade, você vai chegar lá. Mas talvez você tenha que caminhar um pouco ainda para chegar lá. Mas ele chega. Ele chega. E o mais lindo de tudo, quando ele chega, aqui que eu falo que eu concordo com o apóstolo Luiz Hermínio. Deus simplesmente pega o que falou lá no versículo 2, 3 do capítulo 1, no capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Falando o quê? Coisa nova? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e prega contra ela a pregação que eu, Deus, te disse. Ou seja, o plano é o mesmo ainda, querido. É o mesmo, não mudou não. Você tomou seu caminho, fez seu rumo, mas opa, estamos aqui de novo. Vai fazer o que eu te mandei. Então, por isso que eu falo, não caia nessa loucura de bater de frente com ele. Todo aquele que cair sobre essa pedra, que é Jesus, será despedaçado. Profetizou Isaías. Então não faz essa besteira. Deus vai te dar condições para você entrar lá na grande cidade. E eu quero te convidar a ficar de pé com a permissão, pastor Elenilson, para encerrar a mensagem. No mar da vida, muitas vezes... antes de eu concluir essa frase. Nós aprendemos, desde sempre, tanto na igreja quanto fora, que a vida pode ser comparada com o mar. E quando o mar está bravio, nós cantamos muito que... Deus abre um caminho no mar para você passar, tá? Ou então... vou andar sobre as águas, né? Se Deus não abrir o caminho, eu faço o quê? Ando sobre as águas. Deus tem um caminho no meio das águas, como eles vão cantar aqui já já. Mas muitas vezes, querido, coisas que a gente não ouve muito, o caminho é por baixo da água. Debaixo. Dentro do meio de transporte, que é um grande peixe, um lugar desconfortável, às vezes inóspito. Mas ele vai te levar embaixo da água, mas você vai dentro do grande peixe que ele preparou para a tua vida. Olha o domínio dele sobre as águas. Ele faz o Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos. Hoje essa noite é livrada para você. Não temas. Sabe por quê? Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Ele faz. Muitas fontes em meio ao deserto. Vai ter para você, querido. Vai ter água assim, mas é de cima. Que trazem chuvas de bênção. Vai ter, na grande cidade vai ter. Ele vai te levar lá. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços, principalmente nessa hora que você está dentro do grande peixe. Ele vai te fazer pensar que Deus te abandonou dentro do grande peixe. Porque eu não estou sozinho. Que você está sozinho ali dentro e que vai morrer ali. O braço forte do Senhor. Mas Ele é aquele que tem domínio sobre o mar. Aquele que acalma o vento. Ele, o Senhor que Jeová. aquieta o mar, que tira a força do fogo. Ele faz o leão jejuar. Ele faz. Derruba as muralhas. Ele estéril faz mãe de filhos. E hoje aqui te diz. Ele diz. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Mesmo no deserto tem água para te abençoar. Vai ter, a água vai ser para trazer bênção, não para te afogar. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas. Por mim, você. Estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas. Sou contigo. Pois Ele já tem. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas.
montes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Senhor, a tua palavra foi pregada aqui. Nós não sabemos como está o coração de cada pessoa aqui, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da situação de cada um. Se tem alguém aqui hoje, Deus, que está querendo ir para a grande cidade, mas se encontra nesse caminho intermediário debaixo das águas, está dentro de um grande peixe, um lugar desconfortável, um lugar muitas vezes inóspito, um lugar, Senhor, que não dá nem condições normais de sobrevivência. Mas que o Senhor assim, faça com eles assim, Senhor, como o Senhor fez com Jonas. Que o teu Espírito lhes dê ânimo, lhes dê força, para lá nesse lugar, clamarem ao Senhor, por mais profundo que eles estejam submersos nessas águas da vida. Que de lá eles possam, Senhor, erguer os seus olhos aos céus e emitir o mais sincero, o mais profundo, o mais verdadeiro louvor. Aquele que cheira como um sacrifício de cheiro suave das tuas narinas, que faz com que o teu braço, Senhor, a tua mão se estique e diga: agora chega, vomita o meu filho daí, sai daí meu filho, porque a grande cidade, o meu lugar, te espera. Assim, Senhor, trabalha na vida do teu povo, na vida desta igreja, em nome de Jesus te adoramos.